Assassin's Creed, Blade of Shao Jun. Quem acompanha a franquia Assassin's Creed de longa data sabe bem quem é Shao Jun, importante figura dentro da Irmandade dos Assassinos, exercendo papel central na retomada da China do controle total do grupo de templários Oito Tigres. Acompanhamos esse embate em Chronicles China, jogo protagonizado pela assassina. Parte dessa história também é contada no mangá Blade of Shao Jun, lançado em 2019 no Japão e com previsão para chegar ao ocidente na metade de fevereiro. Criado pelo mangaka Minoji Kurata, a história acompanha a última assassina da China regressando da Europa para libertar sua terra natal do domínio templário. Além desse trecho importante, o lado contemporâneo de Assassin's Creed também está no mangá, com a investigadora Lisa Huang, descendente de Shao Jun, acessando o Animus. Essa viagem de Shao Jun à Europa teve um único objetivo: treinar sob a tutela de ninguém menos que Ezio Auditore. Tudo isso é contado na animação Embers. Apesar de afastado da Irmandade, vivendo na Toscana italiana com sua esposa e filhos, Ezio ajuda Shao Jun e a prepara para a difícil batalha vingativa que a espera. A sub-franquia Chronicles é bem diferente do que estamos acostumados dentro dos jogos principais da série em termos de gameplay. Apesar disso, China, Índia e Rússia exploram momentos-chave de eterna luta entre assassinos e templários. E Blade of Shao Jun funciona como uma maneira de recontar essa história em outra mídia. Mais animes pra vocês! E olha só, estamos chegando ao fim da saga aqui, da primeira temporada de My Hero Academia aqui na Load. E olha, tem um grande ponto de virada e talvez muitas revelações no último episódio de hoje. Olha que beleza, e é bacana que nesses primeiros episódios a gente acaba conhecendo um pouquinho de como é o mundo de My Hero Academia, como é que a sociedade fica perante as individualidades. A gente descobre também que os heróis se organizam para combater o crime e que os vilões também se organizam para cometer as suas maldades. E a gente vai relembrar todos os melhores momentos da primeira temporada e você vem com a gente, comenta na hashtag MaisGeekLoad qual é o seu momento favorito da primeira temporada de My Hero Academia. Pois é, gente, olha que sufoco, episódio de ontem ali, o All Might segurando as pontas. Ai, meu Deus. É tenso, é tenso. Eu tenho que falar que eu acho que a luta desse episódio de hoje, pra mim, se não é a melhor, é a segunda melhor de todo o anime até agora. Assim. Nossa, de todo o anime? De todo o anime, cara. Caramba, Porque eu acho que eu acho que não é só pela luta em si, mas pelo que ela significa, dele mostrando realmente por que ele sim. é o All Might. O símbolo da paz. Sim. Né? Eu acho muito interessante esse final da primeira temporada, porque eu acho legal porque o All Might, ele é o símbolo da paz, ele é muito, 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 muito poderoso, mas mesmo quando ele chega na batalha final, da luta final da primeira temporada, não é um Deus Ex Machina, né? Não é fácil, não é? Ele chegou e ele venceu e aí tudo é simples, não. Tem dificuldade, tem consequências as coisas, então eu acho isso muito legal. É, mas no episódio de ontem ficou claro que, assim, ele não perde a pose justamente para não aterrorizar todo mundo, porque os outros alunos da UA que estavam ali tentando se levantar e ajudar os outros, eles estavam assim, não, tá tranquilo agora. Agora, olha, vamos levar o pessoal ali, eles pegam as aulas, colocam lá pra dentro, pra perto do portão de entrada, tudo. E o All Might, ele tá ali, né, meio curvado ali, arfando. E o Deco, ele fala assim, eu sou o único que sabe a realidade. Sim. E todo momento o All Might tá ali sorrindo, fazendo aquela pose dele. Ele precisa manter o símbolo, né? Exato. Que é mais, ele não é invencível, a gente sabe que ele não é invencível, mas ele precisa manter o símbolo que ele é. E o símbolo não pode cair, né? Então é um fardo muito grande. A gente vê o fardo do símbolo da paz, né? Muito interessante. Exatamente. Essa primeira temporada, pra mim, é uma temporada muito inteligente. Eu de acho verdade. também. Porque o que eu acho que o My Hero Academia faz é um caminho de quase uma argumentação, porque ele tem uma hipótese, digamos assim. Ele tá tentando estudar o que significa ser um herói. Então ele vai primeiro mostrando o Midoriya como o que é um herói arquetípico, depois a gente vê o Bakugou, que é meio que uma versão específica da ideia do que é um herói, já que a gente tem, como o próprio Clayton estava falando aqui, a questão das individualidades e como o mundo se organiza ao redor de individualidades, vai ter alguém que vai chegar na conclusão que, bom, se eu tenho um poder e os heróis são pessoas que têm poder, ter poder, ser herói é ter poder.
E a partir disso é que ele levanta uma outra discussão, que é, se ter poder é um herói, o que define o que é um vilão, né? E aí você tem a Liga dos Vilões. Sim, exatamente, que... Assim, eu acho que o Toshiaki... Não, como é que... Shigaraki? Shigaraki. O Shigaraki, ele é pouco aproveitado. Por enquanto. Mesmo nas outras, eu sinto um pouco de falta dele, porque ele parece que é a mente que tá por trás de tudo em determinados momentos, e aí ele sempre aparece dando ordem só. Ele ali, fazendo as coisas... Depende ali, né? Essas batalhas que a gente viu contra o Aizawa, que ele pega no braço dele. Mas eu não sei, eu acho que ele é pouco aproveitado. Tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que eu acho que eu comentei aqui quando eu fui convidado aqui do Mais Geek, que eu acho que My Hero Academia é muito inteligente, porque ele faz justamente isso. Você está com essa sensação. Essa sensação vai ser abordada na história. A gente não pode dar spoiler, mas a sensação vai ser abordada. Por que que ele não tem tanto destaque assim? Por que que falta um pouco do Shigaraki? Isso é algo que é importante para a história, justamente criar essa impressão, porque isso é algo real dentro do universo. E assim, eu não vou falar mais nada, mas como eu acompanho, você sabe disso. Eu já li o mangá, então eu sei, não vou te dar spoiler, Thaís. Não, eu assisti até a quarta inteira. Tô esperando a quinta sair, mas, né, tem coisas que se perdem aí. Eu realmente tenho essa sensação, mesmo assistindo... Eu não vou falar mais nada. Então o problema da discussão é que a gente não pode dar um spoiler, né? Não pode concluir o raciocínio da maneira que a gente quer. Mas sabe um negócio interessante de tudo que você falou aí no começo, ô Léo? É que realmente acho que uma coisa que permeia essa primeira temporada do My Hero Tudo é essa busca do Midoriya, do Deku, o que é ser um herói, né? É que você fala assim, se todo mundo tem poder, todo mundo é herói? Não, não é, né? É que você... Aí ele fica pensando, herói é isso? É só ter poder? Não sei o que lá. O que faz um herói de verdade? Porque eu acho que depois isso é abordado melhor na segunda temporada, porque a gente tem até um vilão que explora isso daí, né? Ele tá fazendo parte do debate do que é ser um herói. Vai ter um herói, né? Esse vilão e esses momentos da segunda temporada são os meus momentos preferidos de My Hero Academia. Exatamente. Eu acho que isso fica muito na cabeça do Deku o tempo todo, né? Será que eu tô sendo herói suficiente bom? Será que eu tô alcançando as expectativas do All Might? O cara confiou em mim, todo o poder dele, o cara confiou em mim, né? O treinamento, o legado e tudo mais, e isso é importante demais pra eu decepcionar ele. Então você vê que ele carrega um peso muito pesado, né? É um fardo muito grande, né? E é legal que o Deku, ele carrega diversos fardos, porque ele deveria ser, a partir de agora, o símbolo da paz. Exatamente. Né? Mas ele não pode contar pra ninguém, e aí ele tem um poder muito grande que o corpo dele não aguenta, porque a história tá sempre trabalhando com consequências pras coisas, o que eu acho inteligentíssimo. Sim. Mas isso que você tá dizendo, pra mim, é o que é mais legal em My Hero Academia, que é o fato de que são as coisas que eu admiro mais em histórias bem escritas e bem feitas, que é a história tem um tema central e aí ele vai atacar esse tema de todos os ângulos diferentes. Sim. Então, na primeira temporada, eu não sei se já foi falado isso no episódio de ontem ou se vai ser falado no de hoje, mas o Shigaraki, ele chega a evocar a ideia do monopólio estatal da violência. Sim, ele foi... agora eu não lembro se foi no de ontem. Eu não sei se mas se vocês não estão ligados o que é isso, que a ideia é mais ou menos de que a gente tem um contrato social, né? E nesse contrato social a gente diz que existem autoridades acima de nós, que elas podem usar de violência, já que a gente entrou no acordo de não usar de violência um com o outro. Isso é Max Weber, se eu não me engano. Olha aí. E o Shigaraki, ele olha pra essa sociedade de superpoderes e tudo mais, e ele chega nessa conclusão, tipo, o que define, se você tá se definindo como um herói e eu tô sendo relegado aqui à margem, eu tô sendo relegado ao papel de vilão, por quê? O que define o meu papel? Então, eu acho que o Shigaraki talvez ele devesse ter um pouquinho mais de presença, sim. Principalmente porque ele é colocado na primeira temporada como o vilão principal, mas não chega a concluir tantas coisas em 4 temporadas. A quarta temporada tem um foco no outro pessoal, né? Sim. Mas como ideia,
Só o fato ele e o Stein é... mas é nome de personagem só, gente. Eu só falei nome de personagem então, aí. Então vou ficar aqui. Mas realmente, ele tem esse diálogo com o All Might que ele fala assim, por que você pode usar de violência e eu não posso? Não, é muito inteligente, é muito interessante. Eu acho que como ideia, só o fato de ele chamar o grupo dele de Liga dos Vilões, que eu acho muito interessante. Muito que o pessoal tá falando. Irônico, né? É irônico. E aí? Vamos ver, a galera tá falando aqui no Twitter. Annie, meu momento favorito da primeira temporada é quando o All Might diz pro Midoriya que ele pode se tornar um herói. Esse momento é simplesmente lindo e de um impacto que, meu Deus, impossível segurar as lágrimas. Você chorou? Olha, chegou aqui na garganta, viu? Eu conheço alguém que chorou aqui no estúdio. Aqui. Sempre, todo episódio vai falar. Mas, sério, esse negócio, acho que é no segundo episódio, né? Quando tem aquele diálogo no pôr do sol e tal, sim. aquele dá um... quase choro. Bacana. É que eu tô morto por dentro, né? Então eu não choro muito. Que besteira. Eu sou um ser humano sem sentimentos. Parece. Vamos lá, mais um. Liam Roger. Um momento incrível é quando o All Might está chegando na batalha e se cobra pelos ocorridos com os alunos. Essa última batalha, sim. Ele fica furioso por dentro e solta o porque eu cheguei para acalmar todos os alunos e deixarem eles mais tranquilos, mesmo não sorrindo, que é o símbolo dele. Sim, alguém comenta, não sei se é o próprio Midoriya, que olha, fala, ele não está sorrindo. E ele tá uma lá cara assim, toda tensa, né? Muito interessante. É verdade. Alejandro Freitas! Meu momento favorito da primeira temporada é quando o corpo do Deco se move sozinho pra salvar o Bakugou. Esse momento foi esse momento que me conquistou, sim. Que é no segundo também, né? É o segundo. É a conclusão que o primeiro e o segundo episódio do anime adaptam o capítulo 1 do mangá. Então é a conclusão do capítulo 1, mas é meio que a conclusão da ideia, assim. Eu gosto dessa cena porque o Bakugou, ele tá com uma expressão tão forte de sofrimento, não é? Eu acho que tanto o mangaka quanto a adaptação do design do mangaka para o anime conseguiu uma expressividade tão característica, é tão forte, você realmente sente que aquele moleque, que é um moleque chato, ele é chato, o Bakugou, ele é chato. Mas você não consegue não ter dó dele, porque ele tá sofrendo demais, né? Mas eu acho uma ótima cena. Você acha que é só sofrimento? Eu acho que é meio angústia, um pouco de vergonha. Muito de vergonha. A humilhação dele não conseguir se sentir humilhado, se sentir humilhado e você vê no olho dele, assim, que o cara tá com ódio, né? Eu devia conseguir e eu não consigo. Muito isso, muito interessante. É aquela coisa, né? O Deco, ele sai correndo, que é instintivo, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa, e é o ditado, né? Fazer o bem, não olhar pra quem. É meio que a definição do herói pra história, né? É muito interessante. Porque o Deco, pra mim, o maior paralelo do Deco, pra mim, em outras histórias, é meio que o Capitão América, assim. Ele é muito Capitão América. Ele é o cara que, antes de ter o poder, ele já era herói, né? E talvez, eu pelo menos acredito nisso, que a hipótese geral de My Hero Academia gira muito em torno do Deco, tanto é que pra mim o Deco é muito mais uma ideia do que um personagem. Ele é meio que a ideia central da história, sabe? É tipo, tudo que a gente vai pensar sobre o que define o herói, você tem que passar pelo Deco. É o absoluto altruísmo do Deco, o quanto ele se doa para os outros. A bússola moral do anime é ele. A bússola moral do anime é ele. Sim. E às vezes eu acho que o personagem sofre um pouquinho de não ser complexo o suficiente frente a outros personagens que são mais complexos. O Bakugou é o meu personagem... Não é porque a menina sapo é a melhor personagem que o Japão já criou. Eu concordo, é a minha personagem feminina favorita também. A personagem feminina. A peça de ficção mais perfeita da história do arquipélago japonês é a Tsuyu. Olha aí, falei que você devia ter feito cosplay dela, não da Ochako, tá vendo? Mas o Bakugou eu acho que é um dos personagens que eu mais gosto da história porque, assim, é o que eu já falei, não dá pra gostar do Bakugou como ser humano. Se ele fosse uma pessoa real, eu queria dar um soco na cara dele. Eu esperar fazer 18 anos, dar um soco na cara dele. Desprezível total. Chato demais. Chataço. Agora, como construção de personagem, como roteiro, como complexidade de roteiro, ele é um personagem fascinante pra mim. Um personagem interessantíssimo. E aí a gente tem aquela grande questão que a gente já discutiu uma vez, que a gente tem que ter na cabeça que o conceito de rival no Japão é diferente do nosso. Porque lá é assim, é uma pessoa que eu admiro tanto, eu tenho aquela, né, eu tenho que ser melhor do que ela, porque ela é o que eu considero o melhor. Então, às vezes, a gente já pensa que o rival é que, esse lixo. O Bakugou começa assim.
Aí parece que ele vai transformando isso naquele de eu vou ser melhor que você por causa daquilo lá. O Bakugou, ele tem muita dificuldade de trabalhar com a ideia de que de repente o Deku esteja no nível dele, né? É uma coisa que ele pega muito nele. Já o Deku tem uma parte da primeira temporada que, se eu não me engano, ele fala que eu fiz anotações, esse negócio das anotações dele são muito bonitinho, eu gosto muito. Mas eu fiz anotações de todos os heróis que eu mais admiro, incluindo você, Bakugou. Então ele considera o Bakugou já um herói. Eu acho que é uma coisa que eu mais gostava na primeira temporada, mais gostava não, que eu mais gosto na primeira temporada é isso. Quando ele começa a parar, ele fica, nossa, ele começa a pensar e faz letrinha em volta dele assim, e aí a galera falando com ele nem tchum. É muito legal. Tá só nos pensamentos dele ali e a galera, nossa, o cara tá. Quando ele entra nesse transe aí, tá falando sozinho. No mangá, o balão é todo diferente, tem tipo uns rabisquinhos em volta e tal, porque ele tá falando meio obsessivo, assim. É muito da hora isso. Ele é meio que um otaku de herói nesse mundo, né? Total otaku de herói. Só vê o quarto dele, mano, as coisas dele que é só All Might pra cima e pra baixo. É muito legal, é muito legal. Ó, eu tô lendo aqui, gente, eu tô me segurando, me perdendo, não vou dar spoiler. Fala assim, spoiler. Eu tô aqui, ó. Não falo nada, só soltei nome de personagem, gente, que vocês com certeza já vão esquecer. O Vitor mandou aqui, ó. Só vim dizer que eu amo o Kitsune. Muito obrigado, eu amo você também. Olha eu só. amo você. Olha lá. O Léo Junca tá falando que o Midoriya, ele lembra muito o Peter Parker. Midoriya? Será? Peter Parker? Eu não acho que o Peter é tão altruísta assim, não. Não é uma imagem que me vem, não. Também não. Porque o Midoriya, ele meio que age porque ele deve agir, porque é o certo. O Peter Parker tem um pouco disso, por causa da responsabilidade e tudo mais, mas tem o lado da culpa. E o lado da culpa não existe no Midoriya pra mim. Então, tematicamente, eu acho que eles não batem. Eu também acho que não. Que mais? O que? Não se pode dizer que tal personagem vai evoluir? Mas é uma história muito longa. Se o personagem não evoluir, é porque a história é ruim, né? Todos os personagens vão evoluir. Muitos dos personagens vão evoluir em My Hero Academia. Mas é isso aí, galera. A gente, depois de relembrar tudo isso daí da primeira temporada... E tentaram, vocês fiquem aí com o último capítulo de My Hero Academia. E no próximo bloco tem anúncio da Panini aqui no programa. Não sai daí.